Vibe Mundial FM. Bom, continuando aqui então, deixa eu explicar para você entender a diferença. No perdão religioso, o perdão que as religiões propagam, você acredita que o perdão é um ato nobre e não tem nada de nobre no perdão. Nada de nobre. O perdão, ele é inteligente. Não tem nada a ver com nobreza. Para de querer. Sabe por que as pessoas dizem que o perdão é um ato nobre? Para a pessoa que está magoada, se sentiu humilhada, se sentiu por baixo, ela sinta uma compensação disso, se sentindo superior porque ela pode perdoar, ela é melhor, moralmente melhor que o outro. Você entende? Que essa ideia de nobreza é uma ideia que quer fazer com que você perdoe, mas dentro de uma compensação moral onde perdoar é ser melhor que o outro. Na verdade, isso é uma grande hipocrisia, né? É um grande mecanismo de barganha com Deus, na verdade, né? Então você perdoa o outro para ser perdoado. É o mau entendimento também da frase, né? Perdoar para ser perdoado. Isso é uma baita de uma barganha. Nós não tem nada a ver, gente. Ou seja, o perdoar o outro. Por que o perdão... Então vamos lá. Por que o perdão é importante psicologicamente? E repito, não tem que verbalizar, não tem que falar. Isso é uma outra coisa. Se quiser, é uma outra coisa. Tem que sentir. O sentimento tem que ser verdadeiro para que haja o corte, para que haja a libertação, para que haja o verdadeiro corte. Então o perdão ele é importante? Primeiro, porque você, quando você foi prejudicada no passado, né, você, vamos supor, o que leva a ter que perdoar alguém? Isso falando principalmente em termos da tua infância, dessa criança que você era e ainda é emocionalmente, e daí porque essa sua criança interior está tão ferida, né? Essa criança interior ferida, na verdade, ela teve na infância pais ou cuidadores que traíram a sua confiança, é um tipo de mágoa, sabe? Faz promessas e não cumpre, até mesmo de estar presente e nunca cumpre, né? Pais que mentem para os seus filhos, geram nessa criança, a criança interior fica ferida no sentido de não ter mais confiança em ninguém. Elas perdem. Hoje você é um adulto desconfiado, pode analisar a tua história. Provavelmente você viu que existiu uma espécie de traição de confiança em relação aos seus pais ou cuidadores. Outro tipo de marca, de mágoa, de machucado da alma, né, de ferida da alma, é a agressão. De alguma maneira, pode ser verbal, pode ser por críticas muito duras, sabe? Pode ser de que maneira for. Então, as agressões, que não precisam ser obrigatoriamente físicas, geram grandes mágoas, grandes marcas, né? Feridas profundas nessa criança interior. E isso tudo também está ali te aprisionando, né? Porque enquanto a traição de confiança te torna um adulto desconfiado, a agressividade, e especialmente quando é vinda através de críticas, ela tira de você a confiança na sua capacidade. Você se sente incapaz. Parece que você nunca vai conseguir fazer as coisas direito ou terminar as coisas. Então, fica aquele sentimento, às vezes até você pode se sabotar. Começar uma faculdade e parar, começar um trabalho e parar, começar uma empresa e parar. Ou seja, você pode acabar, por causa dessa agressividade ou críticas recebidas, né, ter perdido totalmente a confiança em si mesmo. Outra coisa, o abandono afetivo. Pais que até podem ser fisicamente presentes, mas te abandonaram emocionalmente, porque não deram atenção à sua sensibilidade quando você era criança, às suas necessidades, e aí te magoaram no sentimento do abandono. Que adulto vai se tornar carente, com medo de que seja abandonado de novo pelo namorado, pela namorada, marido, esposa, às vezes até pelos filhos quando vão crescendo e ganhando independência. É aquela mãe que tem medo de perder, né, a atenção, pegou o filho como
companheirinho, companheirinha, né? Na verdade, principalmente quando o casal às vezes se separa, né? E a relação pode se tornar da mãe com os filhos mais comum do que com o pai com os filhos, mas também pode acontecer. Uma relação pode se tornar de dependência, doentia até, né? Onde acaba acontecendo ali uma substituição afetiva. Coloca o filho no lugar do parceiro, da parceira, né? Do companheiro ali, da companheira amorosa, né? Amoroso. Então, por não ter aquela pessoa, bota o filho no lugar afetivamente, né? O que é péssimo. Péssimo tratar filho nesse papel, né? E é uma carga psicológica sobre essa criança também terrível, né? Outra coisa, mágoas por desrespeito de vários níveis. Então, todo tipo de desrespeito, né, acaba gerando, logicamente, um adulto que ou ele acaba se deixando desrespeitar de novo, ou seja, ele se torna um adulto submisso ao desrespeito de um modo geral, né? Ou ele acaba se deixando desrespeitar, ou ele simplesmente começa a se fechar cada vez mais por muito medo desse desrespeito, né? Estou colocando várias possibilidades de traumas na infância para você entender, né, o porquê o perdão. Eu já vou chegar aí, hein? Já estou chegando nesse ponto, porque o perdão psicológico é uma grande lei da prosperidade. Você vai entender isso claramente agora. E por fim, queria dar o exemplo daqueles adultos, daqueles pais que às vezes roubam a infância da criança, dando para uma criança responsabilidades adultas. Ou seja, bota a criança para cuidar de irmãos mais novos. Ixi, gente, isso é terrível, hein? Isso é terrível. E olha, não adianta falar assim, mas porque a família não tem condições financeiras, então não deveria ter tantos filhos. Porque, na verdade, falta alguma coisa, está muito errada aí. Porque não é para botar criança para cuidar de criança, né? Quando você coloca a criança para cuidar de criança, você está fazendo mal para as duas, né? Para a mais nova, que vai ter um cuidado ali, às vezes não muito ideal, né? De uma outra criança que não tem experiência de vida ainda. E essa criança um pouquinho mais velha, que é a mais nova, que acaba perdendo a infância dela, cuidando de responsabilidades que não cabem a ela. Então, eu estou dando exemplos aqui para vocês de quantas coisas, quantas barbaridades os adultos fazem com as crianças, entende? E aí vão gerando crianças que são vocês, somos nós, adultos hoje, mas o teu lado criança, que é o teu lado emocional, afetivo, está todo ali mal resolvido, mal trabalhado. E aí você pergunta para mim, Marcelo, mas por que eu não estou prosperando? Porque você tem um lado emocional, afetivo subdesenvolvido, todo desequilibrado, destrambelhado. Tá todo mundo destrambelhado emocionalmente, mas com uma aparência, às vezes uma formalidade de que é um adulto, não é super resolvido. Não adianta você ser inteligente, ser super racional. Aliás, eu sempre lembro que toda pessoa que se acha muito racional é, na verdade, uma pessoa super defensiva, porque ninguém é naturalmente super racional. Se você está super racional, é porque você está com uma baita de uma armadura para se proteger, para se defender, entendeu? Você não está realmente conseguindo ser livre para ser você mesmo, para ser você mesma. Então, turma, aí vem a importância do perdão. Por não perdoar, por que você não perdoa de verdade? Porque existe lá no fundo uma expectativa. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que